restaurante do Harry Potter, ou vocês conhecem a taverna medieval. O meio de café, ele é mais ou menos nesse sentido. A diferença dele é que ele foi inspirado nos meios de café japoneses, que eles têm toda uma cultura que a ideia é que o cliente ele seja extremamente bem-vindo. Então, assim, a maioria dos meios de cafés eles têm uma historinha. A historinha é que o cliente ele é o mestre, né, o amo da casa, e ele tá voltando de viagem para casa dele. Então ele tem as criadas, no caso, né, que seriam as maids, ou no caso dos meninos, que são os butlers. E na cultura japonesa, aí tem uma pegada que é um pouquinho mais pop, ela é mais colorida, ela é mais fofinha, né? Eu acho que isso explica, no geral, principalmente para quem não conhece, eu acho que isso que eu explico melhor o meio de café. O público, além da performance teatral, a comida, digamos, também é de verdade? A comida é de verdade. A comida é de verdade. Não é teatral. Não, a comida não é teatral. Os cardápios, eles também são personalizados. Cada meio de café normalmente faz o seu. Baseado na história que eles querem contar, né? Tem alguns meios de cafés que eles são mais genéricos, que é baseado nessa história mais que eu falei pra você, né? Que vem o mestre, tem as pessoas para recebê-lo depois de uma longa viagem, mas no caso do nosso, por exemplo, a gente tem uma longa história, né? Ele é mais personalizado. No caso do nosso, nós viemos de um mundo diferente, viemos do mundo doce, para poder trazer a magia para o mundo humano. Então, cada um tem um nomezinho de doce, né? Que veio do mundo doce, e o nosso cardápio também é baseado nisso. As bebidas, elas são coloridinhas, a gente faz uma magiquinha. O cardápio é todo fofinho, a gente faz um desenho também, é mais personalizado. Eu estava vendo também na cultura japonesa, né, que o meio de café é bastante para uma fuga do dia a dia, né, uma fuga da realidade, uma forma de você ser bem tratado, de você meio que se compensar para todo o que teve no dia a dia do trabalho, naquela coisa mais difícil, né? No Brasil é assim também? No Brasil é assim também. É uma coisa que a gente vê, que às vezes o pessoal tem um pouco de preconceito, que lá no Japão não tem tanto. O que acontece? Aqui na cultura ocidental, quando a gente cresce, eles têm muita dificuldade com o lúdico, né? Então, assim, pode achar que é uma coisa muito infantil, que não é para adulto, mas na cultura oriental eles não têm essa dificuldade com coisas mais imaginárias, com coisas mais lúdicas. Tanto que as séries que a gente vê aqui, normalmente elas são baseadas no dia a dia da vida. Então são séries policiais, são novelas. Lá já extrapola um pouquinho mais, né? Uma coisa mais fantasiosa. Então quando você pensa em um meio de café, você pensa em sair um pouquinho, né, desse dia a dia, dessa coisa mais, como é que eu posso dizer, cotidiana, exatamente, muito obrigada, Alcaçuz, e sair um pouquinho, assim, pelo menos por algumas horas, para um universo mais tranquilo, mais alegre, mais feliz. E o público compreende bem? Ou ainda tem alguma ideia, por exemplo, que é uma questão de fetichismo, algo? Então, o nosso público, ele até que compreende bem, né? Porque assim, não tem nada de sexual no meio de café. É uma coisa bem mais fofinha, bem mais bonitinha do que o pessoal supõe, né? Às vezes a gente recebe muito essa pergunta, inclusive tipo, você sofre muito assédio? E a gente não sofre assédio. Pelo menos não... diferente do Japão... Pode falar, Lucas. É que o nosso público também é muito mulher, então a gente não se sente desconfortável e nem deixa as pessoas desconfortáveis. Exatamente. Sentido, né? Porque o que acontece também no Japão, o público é mais masculino. Aqui no Brasil, talvez porque é muito fofo, os homens às vezes não se sentem tão à vontade para participar. Mas por isso que o nosso público é mais feminino. Mas assim, não tem nenhuma questão, normalmente não tem muito problema. Talvez o pessoal que não conhece pensa, nossa, isso é algum tipo de fetiche, mas assim, não tem nada a ver, a parte sexual não tem nada a ver. Assim, até compreendo, claro, né, mas é uma coisa que eu vi que, fazendo até uma pesquisa para poder entrevistar vocês, eu vi que é uma pauta que vira e mexe e vem à tona, né, tipo, como uma diferença entre os mangás, os animes, que são bem sexualizados, sim, digamos assim, e o meio de café, que tem outra proposta bem diferente. Sim. Eu até falo assim, tem poucos animes que não tem um meio de café como um fetiche. O único que a gente chegou na conclusão que não é.
Num dos episódios do nosso SugarCast, a gente até levou alguns animes que tem meios cafés, e a gente chegou que o menos sexualizado é o mais violento, que é o anime da Made Wars. Que é um anime super gore, tem conteúdo explícito violento, de violência gráfica, mas assim, sexualmente não tem nenhum apelo. Não são sexualizadas. Exatamente. Mas é muito diferente, A gente entende até que às vezes no mangá, né, a gente fica assim, gente, mas não tem nada disso no Made Café, da onde que vem isso? Mas nos mangás a gente reconhece que realmente... Mas tanto lá no Japão mesmo, tem uma maid, que ela é uma maid chamada maid lendária, que é a Hitomi, que ela, assim, ela é muita referência pra mim, por isso que eu tô trazendo ela aqui, que ela tenta, né, fazer o ambiente ficar mais seguro para as maids que trabalham lá, e para o público entender que não é isso, que não tem nada a ver. Inclusive, o Made Café dela é um que tem mais mulheres participando também, não só como maids, mas como público também, para poder desmistificar um pouco isso, que a gente sabe que nos mangás, nos animes tem bastante. E em termos também de negócio mesmo, né, o comércio, a vida financeira de um Made Café, até onde ele é viável, porque veio vários atores, várias atrizes, uma performance, mais a comida, né? Isso gera um valor final, digamos assim, acredito eu, elevado, né? Isso é viável financeiramente, assim, ou é algo mais esporádico, algo, de repente, aqui no Brasil, ter algo fixo, né? Um Made Café fixo, ou de repente é mais como um evento à parte, contratado por empresas, por pessoas, digamos assim, para comemorar alguma questão, um aniversário, algo especial? Então, é que na verdade a gente vê como, agora a gente já está oficialmente, a gente é um coletivo cultural. Então a nossa ideia ela não é tanto no financeiro. É óbvio, precisa disso, senão a gente não consegue pagar as viagens, a gente não consegue pagar os custos, né, que todo mundo recebe, um valor também para trabalhar. Então assim, ele é financeiramente viável, mas não é como um negócio pra gente, pelo menos pro nosso grupo. Vocês querem falar um pouco? Acho que é importante só que tá falando. Pode ser. Na verdade, o nosso Made Café, a gente está fazendo essa transição agora, né, para passar para um grupo cultural, deixando um pouco essa imagem empresarial, e a gente percebeu isso principalmente porque, primeiro, né, as nossas atividades como Made Café são itinerantes, então a gente ia em eventos, né, não é uma coisa fixa para a gente fazer como um trabalho, e porque a gente percebeu que o valor que a gente tem colocado nesse café é o valor da nossa própria vontade de fazer parte dessa cultura e de cultivar os nossos gostos pessoais através da dinâmica do Made Café ou dos outros grupos que estão envolvidos nesse nosso universo temático. Então, desde que a gente tem pensado o Sugar Made como um espaço de experimentação, um espaço de vivência dessa cultura otaku, que é a cultura tanto do Made Café quanto da Idol, por exemplo, das artes, com o Clube de Artes, a gente tem pensado por uma outra dinâmica para além só dos custos, mas também como um espaço de vivência de um grupo de pessoas que têm gostos em comum. Então, a gente, claro, precisa de custos para poder financiar nossas passagens, para poder fazer com que o projeto continue funcionando, para que a gente possa produzir a materialidade do que a gente gosta, né? Mas é mais visto nessa perspectiva cultural mesmo, de um coletivo de pessoas que estão fazendo, que estão juntas porque gostam da temática. Tenho notado também que, tudo bem, por exemplo, São Paulo capital tem um público bem em quantidade e em qualidade, digamos assim, apto a entender a proposta, né? E no interior, chega aqui por uma cidade como Serra Negra, né? A gente vê, temos aqui o Clube da Cultura Pop, né? Que tem um trabalho maravilhoso. É um prazer, inclusive, ter sempre eles aqui com a gente. E eu acho que é subestimado o público do interior. No último Comic Con que teve, eu acho umas caravanas que vieram do interior, de Campinas e até mesmo aqui das cidades em volta, era uma quantidade de, acho que era mais de 900 pessoas que foram, digamos assim, registradas como vindas do interior, né? Eu percebo que é um público subestimado, né? Como que ele pode fazer para tirar o pessoal da toca aqui no interior, para eles participarem mais, porque tem o público, mas de repente pode ser que sejam tímidos de participar, ou ainda estejam com receio em relação ao restante digamos assim, da sociedade aqui interiorana, mais tradicional, assim.
Então, mas aí eu acredito que o pessoal do Clube de Cultura Pop esteja um pouco mais apto a falar do que a gente. Assim, a gente já fez em várias cidades, em outras cidades do interior, né? A gente já foi para Itatiba, a gente já fez em Minas Gerais, já foi para São Vicente. E todos esses lugares, eles tinham o seu pequeno ou grande, às vezes a gente até se surpreende, é um grande coletivo, né? Então eu acho que é cada um criar suas comunidades, mesmo que elas sejam pequenas, porque de repente elas podem se expandir, né? Começar de algum lugar, às vezes começa com 2 pessoas, quando vê tem mais gente interessada. Eu acho que é um pouco disso, assim. Acho que como grupo as pessoas assim como nós somos um grupo cultural, né, não é porque estamos em São Paulo que somos um grupo cultural. Somos, como já tinha comentado, a gente é um grupo de pessoas que se reúne justamente para fazer o que a gente gosta. Então, qual é a forma de desmistificar essa ideia de que no interior não existe Made Cafés? Ocupem o interior com Made Cafés. Façam, expressem o seu amor por essa cultura, por essas outras práticas e expressões artísticas todas. Eu acho que a dica acho que em qualquer lugar tem uma potência muito grande artística. As pessoas têm que se juntar e fazer com que isso aconteça. Aqui é bem a proposta do Clube da Cultura Pop, né? Que aqui de Serra Negra, que tem sempre já há anos batalhando para trazer um pouco mais disso para o conhecimento geral, né? Porque as pessoas às vezes não sabem até o quanto que elas estão perdendo de não participar, né? Exatamente. E me solidarizo com vocês, porque não é fácil a questão de viver realmente da cultura. Aqui, por exemplo, também é um ponto de cultura, é um museu, é uma biblioteca e uma residência artística, né? E os editais são bastante raros, assim, e concorridos, né? Então não é muito fácil de valer. Então, compreendo bem vocês, que é bem pelo coração que a gente faz do que se fosse da questão financeira, talvez a gente tivesse em outros ramos, né? Exatamente. Eu queria ver, então, só para encerrar, também não quero ocupar vocês têm que aproveitar um pouco aqui o ambiente, a paisagem, aqui tudo, né? Uma mensagem que vocês gostariam de passar em relação ao Made Café ou a tudo para o nosso público? Se permitam. Acho que se permite. Ok, vai ampando. Nossa, meu Deus. A todos os amadores da cultura pop, da cultura dos animes, da cultura otaku, se permitam experimentar o lúdico. Não tenham receio de viver o que vocês gostam e expressar isso. Isso é o mais bonito. Eu acho que é isso. Assim, pessoal, muito obrigado, né?